Então, para que possamos usar o Java dentro do desenvolvimento web, nós precisamos, primeiramente, configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. E para isso, nós precisamos de algumas ferramentas que vão nos auxiliar nesse processo. A primeira é a IDE de desenvolvimento, que nós vamos escolher o Visual Studio Code, uma ferramenta gratuita, leve, com bastante recursos. A segunda que nós precisamos é o JDK, que é o Java Development Kit, que é aonde tem o interpretador da linguagem Java, a máquina virtual, entre outras ferramentas que são utilizadas para apresentar, compilar ou, no caso, interpretar a nossa aplicação. Outro que nós vamos ter que usar são algumas extensões que vão fazer extensões no Visual Studio, que vão fazer a comunicação do Visual Studio com o JDK. E a terceira ferramenta vai ser o MySQL, que vai ser o nosso banco de dados, nosso SGBD, onde vão ficar armazenadas as informações que nós queremos. Então, vamos iniciar aqui primeiramente pelo Visual Studio Code. Tá? O Visual Studio Code ele tem versões para os principais sistemas operacionais, macOS, Windows e Linux. Tá? Eu recomendo que vocês usem a versão Stable, que é a versão estável, a versão final para o usuário. Tá? E aqui então nós vamos fazer o primeiro download. Ele vai redirecionar vocês para essa página. Caso não aconteça o download automaticamente, eu só clicar nesse botão aqui em cima desse link que ele vai iniciar. A segunda ferramenta, então, é a ferramenta do Java Developer Kit, tá? Que é a página oficial da Oracle, que é a detentora do Java. E nós vamos escolher a versão que nós queremos. Inclusive tem para Windows, Mac e Linux. Tá? Na parte de Linux, nós vamos escolher x64 Installer, partindo do pressuposto que todos o sistema operacional de vocês é 64. Caso não for, vocês podem estar procurando outras opções de download aqui. Tá? Nós vamos usar a versão JDK 21, tá? Que é uma das mais recentes. E aqui nós vamos então clicar nesse link do x64 Installer. Tá? Ele vai nos redirecionar para outra página, tá? Ou no caso que já iniciou automaticamente o download. E a terceira ferramenta que eu mostrei para vocês é o MySQL. O MySQL é uma ferramenta paga, na maioria dos casos, principalmente na Enterprise Edition, mas ele tem uma gratuita que se chama Community Edition, que vocês podem estar fazendo download e instalando no computador de vocês. Então vamos aqui na parte de Downloads. Dentro de Downloads, nós vamos aqui rolar a página e vamos escolher a opção MySQL Community GPL Downloads. Nesse link ele vai abrir uma nova página para nós e nós vamos escolher aqui MySQL Community Server, que é a versão que nós queremos instalar. Ele vai mostrar essa tela para vocês, onde vocês vão estar escolhendo a versão que vocês querem no MySQL, inclusive a versão do sistema operacional. No MySQL eles têm versões para vários outros sistemas operacionais. No nosso caso, nós vamos usar a versão do Windows também. E vamos usar aqui a Community Server 8.1.0. Okay? Aqui nós temos então a versão Installer, MSI Installer, Zipado, entre outros. Vamos escolher essa primeira versão, clicar no botão Download. Ele vai nos redirecionar para a página. Aqui não necessita vocês fazerem o login ou criar uma conta na página da Oracle. Vocês podem simplesmente clicar nesse botão aqui que não obrigado e somente começar o download. Tá? Agora nós vamos aguardar o download das três ferramentas. Tá? Os links para o download das ferramentas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Ok? Agora que nós já fizemos o download das três ferramentas que nós precisamos, deixa eu mostrar aqui na pasta download para vocês. Então nós temos aqui o MySQL, JDK e o Visual Studio Code. Vamos iniciar então pela parte do Visual Studio. Tá? Então vamos clicar duas vezes aqui no VS Code User Setup 64. Ele vai iniciar o download para nós. Provavelmente ele vai ter que baixar alguns componentes adicionais. Tá? Vamos aceitar os termos, próximo, escolher a pasta onde nós queremos instalar. Tá? Próximo, aqui ele vai configurar um atalho no menu para nós. E aqui nós vamos colocar algumas configurações se quiser, por exemplo, criar um atalho na área de trabalho, colocar a opção no menu de ação do Explorer abrir com o Code. Eu recomendo vocês marcarem essas duas opções aqui. Tá? Ele vai colocar
um patch, vai colocar um atalho no patch do Windows para que ele fique disponível em todo o sistema operacional após reiniciar o computador de vocês e registrar o code como um editor dos tipos de arquivos suportados ali. Vamos clicar no botão próximo e iniciar a instalação. Aqui ele vai preparar o computador para fazer a instalação e já vai extrair os arquivos. Como eu falei para vocês, o Visual Studio Code é uma ferramenta bem leve, com vários recursos, principalmente na questão de extensões, onde vocês podem estar instalando extensões para aquilo que vocês querem desenvolver ou aquilo que vocês necessitam no desenvolvimento. Aqui ele já pode deixar marcado iniciar o Visual Studio Code e clicar no botão concluir. Então ele vai mostrar para nós aqui a tela inicial do Visual Studio Code, ok? Então aqui nós temos a tela inicial dele. O que vocês podem fazer algumas configurações, se vocês quiserem, já pede para instalar algumas extensões conforme que você tem já no computador. Tá? Aqui eu vou deixar por padrão essa parte e vou clicar como Markdown para ele concluir essa configuração, ok? Vamos fechar o Visual Studio Code e vamos fazer a instalação do JDK aqui. Clicamos para fazer a instalação. O JDK, você pode ter várias versões do mesmo JDK no computador. Tá? Então você pode ter a versão 21, versão 17, 18, 20 e etc. Clicamos no botão Next. Aqui ele tem a pasta onde ele quer fazer a instalação. Eu vou deixar a pasta padrão. Clicar no botão próximo e aqui ele vai fazer a instalação dos componentes que são necessários. Essas configurações ele já vai configurar o sistema operacional para trabalhar em cima do JDK Kit 21. É uma instalação rápida, clicamos no botão concluir. Okay? Aqui ele não vai mostrar ou abrir outra janela para nós. Tá? E por fim vamos fazer a instalação do MySQL. Então o MySQL é o SGBD que nós vamos usar. Dentro do MySQL nós temos algumas opções de configuração, aqui estou aceitando os termos de uso e etc. Por exemplo, se você for aqui na versão Custom, você pode dizer o que você quer fazer de instalação. Então ele vai instalar o MySQL Server, o Client Programs e o componentes de desenvolvimento. E também você pode colocar a documentação se você quiser. Nesse caso não precisa, vou deixar somente as duas primeiras opções habilitadas, clicar no botão próximo e vamos instalar. Aqui ele vai fazer toda a instalação para nós. Provavelmente ele vai criar um serviço no computador, que é o serviço do SQL Server, para ele iniciar junto com o computador. Então aqui ele já vai habilitar essa parte do Run MySQL Configurator. Tá? Vamos clicar em Infinity, ele vai abrir a caixa de configurações para nós. E aqui nós vamos fazer algumas configurações dentro do MySQL. Então vamos para o próximo. Aqui ele é a configuração padrão. Então aqui nós temos alguns tipos, por exemplo, computador de desenvolvimento, computador servidor, dedicado, manual e etc. Vamos deixar marcado a opção de computador de desenvolvimento. Vamos habilitar o TCP/IP na porta 3303 e o X protocol port 33060. Tá? Aqui, se vocês quisessem usar o pipe name e o memory share, vocês poderiam usar também, mas não é o nosso caso. Vamos deixar a configuração padrão. Próximo, aqui nós vamos habilitar uma conta de root, que é a conta do usuário com maior nível de privilégios dentro do MySQL. Vocês podem colocar a senha que vocês quiserem. Eu vou colocar uma senha bem padrão, porque ele está rodando somente no computador. Aqui não tem a necessidade de vocês fazerem uma senha forte. Vocês já poderiam criar outros usuários. Aqui o ideal é o quê? Que você não use o usuário root ou a senha do root dentro do desenvolvimento. Você cria um usuário somente para o banco de dados, ou somente para aquela aplicação que você quer. E lá você controla as permissões que aquele usuário tem dentro das aplicações que vocês estão fazendo. Tá? Por enquanto vamos deixar somente o usuário root. Ele está dizendo que a senha é fraca, mas como eu falei, o computador de desenvolvimento não tem problema. Podemos deixar essa senha por enquanto. Próximo, aqui ele vai configurar o MySQL Server como um serviço dentro do Windows, tá? Eles dão o nome do serviço para nós, então MySQL 8.1, que é a versão que nós estamos utilizando, ele vai iniciar junto com o computador e aqui ele vai rodar o serviço como uma conta padrão do nosso computador. Poderiam colocar uma conta customizada, mas seria para casos mais específicos. Podemos deixar essa primeira opção de Standard System Account. Próximo,
Aqui ele vai pedir as permissões para criar um arquivo para nós, então as permissões que nós necessitamos ou que o MySQL necessita dentro dessa pasta, então nós vamos garantir as permissões que a aplicação necessita, podemos deixar essa primeira opção marcada. Botão avançar. Aqui ele vai criar alguns bancos de dados de exemplo para nós, não é o caso, não vou deixar nenhuma das caixinhas marcadas, vamos para o próximo. Aqui é o que ele vai fazer de configuração, tá? Então são as configurações que ele vai aplicar e vamos clicar no botão Execute para ele executar essas ações ali. Tá? Aguardamos o término. Tá? Lembrando que mesmo que o MySQL suba como serviço dentro do computador, vocês podem estar desabilitando. Muitos desenvolvedores instalam o Champ e lá vem uma versão do MySQL. Aí você tem que tomar cuidado porque como a versão do Champ roda na mesma porta do servidor MySQL, pode ser que ele dê algum conflito de porta ali. Então você tem que ver essa configuração caso você já tenha instalado o Champ dentro do computador. Okay? Terminado aqui a aplicar as configurações, clicamos no botão próximo e aqui ele já completou nossa instalação, vamos clicar em Finish. Então nós temos toda a nossa primeira instalação completa. Nós podemos verificar alguns casos, como por exemplo, se o Java foi instalado corretamente. Para isso vamos abrir o prompt de comando, vamos digitar a palavra Java. Tá? Aqui ele vai rodar e dar essas informações para nós. Caso o Java não tivesse sido instalado, ele não mostraria essas informações, mostraria que o comando Java não não é reconhecido ou não foi reconhecido. Se vocês quiserem saber qual a versão que está de fato rodando, vocês podem escrever Java espaço traço version, que ele vai mostrar a versão que ele está rodando. Então, no caso aqui, Java versão 21 do dia 19/9 de 2023. Tá? Então, essa é a versão que nós estamos rodando. Ok? Podemos sair aqui, podemos fechar essa janela e vamos abrir agora o nosso Visual Studio Code. Então, vamos abrir aqui o Visual Studio Code para concluir a nossa configuração instalando as extensões que nós necessitamos. Dentro do Visual Studio vocês têm essa aba aqui que são as extensões, tá? Aqui vai mostrar as extensões populares e as extensões já instaladas, aquelas que você já instalou. No nosso caso, nós vamos procurar por Java Extension Pack, tá? Provavelmente essa primeira opção aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais a tela para vocês, essa primeira opção, tá? Aqui ele já vai instalar várias ferramentas que nós necessitamos. Ele é uma extensão da própria Microsoft, tá? Então ele vai instalar a versão do IntelliCode, vai instalar a versão de suporte do Java pela Red Hat, vai instalar o debug do Java, o Maven, que seria um gerenciador de pacotes, de projetos, vai instalar o teste do Java também, e vai instalar o outro gerenciador de projetos, que é o Project Manager for Java. Okay? Então, você clicando aqui instalando, ele vai instalar todas essas extensões. Existem outras extensões que podem facilitar a vida do desenvolvedor, mas no nosso caso nós vamos utilizar esta aqui. Vamos clicar em Install, esperar ele concluir a instalação, ele vai instalar todas elas. Talvez ele peça para reiniciar o Visual Studio Code após a instalação das extensões também. Tá? Então, lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo também esta aqui do Java Station Pack. Então, aqui ele já fez a instalação para nós, já está instalada. E a outra extensão que nós vamos usar futuramente é a Spring Boot Station Pack. Tá? Essa daqui é um framework para Java. Tá? Eu já vou deixar essa extensão instalada, então vocês vão procurar Spring Boot Station Pack e vamos instalar essa extensão também. Tá? Conforme vamos avançando nesse curso, eu mostro para vocês as outras partes quando nós vamos começar a utilizar o Spring Boot também. Esperamos concluir aqui a instalação. Tá? Instalação concluída. Se vocês quiserem clicar aqui de novo na extensão para ver que ela já está instalada para vocês. Okay? Então essa é a configuração, instalação e configuração dos componentes que vocês precisam realizar nesse caso. Então, agora que o nosso ambiente já está configurado, nós vamos fazer um pequeno teste. Então nós vamos criar uma pequena aplicação em Java.
tá? Então vamos criar aqui um novo arquivo, tá? Podemos já colocar o nome dele, vamos colocar de app, vamos apertar o Enter. Vamos selecionar uma pasta que nós queremos salvar esse arquivo, no nosso caso vamos usar o documentos. Vamos colocar aqui app.java, que vai ser o nome do nosso arquivo. Vamos criar a nossa classe, então class app. E dentro da nossa classe nós precisamos ter o método principal, que é aquele que será executado primeiramente. Então vamos colocar aqui um public static void main, que é a inicialização. Dentro do esse método nós passamos um argumento para ele que seria um vetor de string. Então string abre e fecha colchetes e vamos colocar aqui args, ok? E dentro desse método nós vamos simplesmente escrever a palavra Olá Mundo. Então para isso nós vamos usar o system.out.println, tá? E aqui dentro de uma string nós vamos escrever o que queremos. Vamos colocar aqui Olá Mundo. Não podemos esquecer do ponto e vírgula. Vamos salvar o nosso arquivo e podemos clicar no botão de Run para ver se a nossa aplicação está rodando corretamente. Então clicamos aqui no Run, ele vai mostrar essa janela para vocês pedindo acesso à rede, vamos colocar em permitir. No fundo aqui vocês já viram que foi feita a compilação e interpretação do nosso código e já foi escrito aqui a palavra ou a frase Olá Mundo no nosso caso. Então aqui nós temos a nossa aplicação, nosso ambiente de desenvolvimento totalmente configurado, ok?